Fala turma, beleza? Bom, turma, hoje a gente tem quase 30 jogos. Desses 30 jogos eu separei 9 que eu vejo um extremo valor, beleza? Do lado eu deixei a verdinha para a gente ter como uma casa base só para ter as cotações. Do outro lado aqui são jogos que a gente vai analisar. Hoje tem muito jogo desde de tarde, alguns amistosos e tal. Eu vou tentar utilizar um minuto para falar cada um desses 9 jogos. Eu sei que eu não vou conseguir, mas eu vou tentar. Vamos lá. Rapidamente, primeiro jogo da noite, Cerro Porteño e Palmeiras. O Cerro Porteño é um time que sabe propor jogo, mas ele tem muita dificuldade e ele tem falta de qualidade mesmo. A gente tem ali, por exemplo, o Marcelo Moreno e tal, mas você vê que o Cerro Porteño é um time que teria dificuldade para jogar com um time da Série B. Se ele pega um time grande da Série A, ele não vai ter muito êxito ali no trabalho. Então, ainda mais levando em consideração que ele está pegando ali provavelmente o maior candidato ao título ou um dos, né, junto com talvez o River e mais duas cabeças ali. A gente sabe que isso aqui é um jogo completamente injusto no sentido para o Cerro Porteño. Ah, na fase de grupos, o Cerro até fez uma campanha ok, né, mas ficou longe de ficar em primeiro e por pouco não caiu. Né, ele empatou com o Olímpia em pontos. O Cerro perdeu para o Libertad, alguns times, enfim. O ponto é, eu acho que o Cerro está no nível de pegar um Penharol ou algo do tipo, então talvez esse Palmeiras tenha muito valor. Eu não pretendo trabalhar o Palmeiras para live, mas eu vou trabalhar o Palmeiras no trade, quero trabalhar esse Lei Cerro, quero trabalhar um back Palmeiras, obviamente tudo isso com a leitura consolidando. Beleza? Eu tinha visto o histórico aqui, mas isso aqui não dá para ter referencial. 2018 para trás o Palmeiras era outro time ali, né? É, 2006, 2005 mais ainda. Mas eu fico atento nesse jogo. Acho que tem valor esse 1,70 do Palmeiras, principalmente para quem quer fazer uma alavancagem. E agora falando do Panther, pode ser pegar o Palmeiras e mais dois, três times ali para fazer uma alavancagem bacana com uma percentagem baixa. Bom, o segundo jogo é The Strongest Ceará. Eu comentei sobre os jogos do The Strongest e a gente bateu uma operação muito bem feita contra o próprio The Strongest na Bolívia. O mercado ele precifica muito os bolivianos. E quando a gente tem um time de muita qualidade, como por exemplo o Ceará, que deve vir titular, uh, ele está dando, por exemplo, 4,75 para o Ceará. Na mesma situação, a gente tem o Libertar, que aqui ele empatou na fase de grupos. Cadê? Tudo bem que o The Strongest meteu 5 no Paranaense, mas isso aqui era um jogo à parte, atípico, completamente esqueça, isso não é referencial. Nenhum time da Bolívia faz isso no time brasileiro. A gente tem aqui o Libertar e The Strongest, que foi esse jogo aqui, que estava 6 para o Libertar. É isso mesmo, acabei de abrir aqui, estava 6 para o Libertar e 1,60 para o The Strongest. Eu olhei assim e falei, não existe, o Libertar é o favorito ao título do Paraguai. Por mais que seja um campeonato inferior, comparando com o Brasil, ainda assim, o Libertad segurou o jogo, quase virava. Eu posso lembrar para vocês aí que o Tolima jogou lá na altitude também. Ele não virou no detalhe o jogo. Ele empatou também. Ele chegou a ficar à frente do placar, tomou um empate, quase remontava. Inclusive no segundo tempo, parece que os times da Bolívia que morrem. Tirando aquela sessão do jogo do Paranaense, tá? Eu acho que o The Strongest não tem time. E repito, o The Strongest é um time grande da Bolívia, mas não é o maior hoje, tá? O maior time da Bolívia hoje é esse homem aqui, ó, que inclusive meteu 3-0 neles. Então, eu acho que esse 4,75 do Ceará tem seu valor. Principalmente porque a gente viu vários jogos com cotações altas nessa Libertadores, aonde os favoritos não venciam e geralmente as cotações altas batiam. Vamos pegar um exemplo: Estudiantes reserva contra o Bragantino. O Estudiantes reserva o Estudiantes ele está em outra prateleira hoje que o Bragantino, porque é um time muito bem encaixado. Não é à toa que é o quinto favorito para ganhar a Libertadores em cotações. O Estudiantes estava 4,75 ou 5, um time mistão ali, podendo botar os caras titularem contra o Bragantino a 1,60. O Bragantino a 1,60 ele não está jogando com o time da Série B. A gente foi lá e deixou algo a favor do Estudiantes. Então, essas cotações aqui, principalmente se você quiser pegar um lay de Strongest correção no trade, quiser pegar uma dupla possibilidade de Ceará, que seria um lay a Panther, né? Enfim, alguns cenários que a gente pode construir aqui tem muito valor, beleza? Fiquem atentos porque eu vou ficar. E se vocês entenderem o que eu falei, vocês entenderam mais ou menos uma moeda aqui, um lay aqui, explorar correções, enfim, tem muito valor o dia de hoje. O dia de hoje tem muito valor. Tem muita leitura que não está se concretizando, tem muita coisa que não está vindo, isso é fato, mas o dia de hoje tem muito valor. A gente pega aqui o Cincinnati e New York. O New York é 2,10 fora de casa, é sempre extremamente atrativo, que é o time que vai brigar para o playoff. Se o New York vence hoje, ele é líder. O Philadelphia hoje vai pegar um
adversário chato, fora de casa, na casa do Chicago. É muito mais tendencioso para o New York vencer. O ponto é, o Cincinnati, ele tem alguns jogos que ele vence em casa, mas todos os jogos que ele pegou, as equipes que estão candidatas ao playoff, ele perdeu. Montreal, Los Angeles, New England sempre é uma equipe favorita para o playoff, e esporadicamente ali o DC United, que começou bem, mas depois se perdeu. A única coisa negativa é que o New York fora de casa não é bom. Mas aí eu vou dizer a vocês, tem dois jogos aqui de derrotas que estão mascarados. Três, né? Um é Copa e dois era aquela Champions da CONCACAF que o Seattle foi campeão. Então esses jogos estão mascarados porque não condiz com o MLS, né? E eu conheço como as equipes jogam. O Cincinnati ele se expõe. O Cincinnati, eu lembro desse jogo do Cincinnati, quem estava fazendo com a gente aqui contra o Los Angeles, o Cincinnati tomou a virada do Los Angeles, ele simplesmente parou de jogar em casa. Ele deixa o adversário ficar com a bola. E o New York, junto com o Los Angeles, eu acho que são as duas equipes que mais são numa pegada Bayern, numa pegada River, numa pegada Colo-Colo. É aquele time com a pressão constante o tempo inteiro. Então tem muito valor algo a favor do New York, um Lei Cincinnati. Não sei se é um jogo para tantos mercados de gols. Pode vir a acontecer, mas também os jogos do New York. Esse 2,5 aqui também deve estar provavelmente bastante precificado over. Aí não é interessante, porque as cotações. É 1,66. As cotações do Match Odds já estão extremamente interessantes, não vale. A gente tem aqui um Vélez e River Plate. E esse jogo aqui eu falo com a maior propriedade do mundo. A gente tem um Vélez que em casa é um time ok. Não é ruim, apesar que estava numa sequência ruim. Tem alguns empates, teve alguns jogos que perdeu para o Nacional. Esse aqui, inclusive, acho que foi de virada, se eu não me engano. Enfim, o ponto é: o Vélez até chegou a golear o Estudiantes na Libertadores, que eu acho que estava até reserva nesse primeiro jogo, porque ele já estava. Não sei se vocês se lembram. Foi o jogo que o Estudiantes estava classificado e ia jogar o playoff do campeonato do argentino. Aí ele botou o time todo reserva aí. Ah, o que eu acho? O Vélez está longe de ser um time ruim. Lucas Prato, algumas outras boas cabeças ali. Tem um menino que é o Lucas também. Orelana. É Orelana, eu acho, não é? Deixa eu passar o olho aqui. O Orelano. É isso mesmo. Que é o camisa 10. Muita bola. Moleque novo pra caramba. O Lucas Prato também tá jogando ainda muita bola. O ponto é. Aqui é o River, né? Aqui, esse jogo, a gente ainda tem o Julian Álvares. A gente ainda tem o Enzo Fernandes. A gente ainda tem o Ezequiel Barco. A gente ainda tem bons jogadores que são até mais experientes. Um Dela Cruz, que é novo também, mas assim, é um pouco mais experiente que esses meninos. E outros jogadores como na zaga do River, né? Que tem bons jogadores. O ponto é, o River a 2,10, que é um dos favoritos, o segundo maior favorito ao título da Libertadores, é sempre atrativo. E assim, o Vélez ele tem todas as suas características para perder esse jogo. Por quê? O Vélez é uma equipe que ele sabe propor jogo, mas ele não sabe propor jogo sem não ceder espaço. Ou seja, ele naturalmente, quando está propondo o jogo, ele fica exposto mais do que o normal. E isso é, às vezes, uma coisa ruim, né, para as equipes. O histórico aqui é River, Vélez. O River até tem algumas vitórias na casa do Vélez. O Vélez aqui é acolá. É um jogo ok. O problema é que eu acho que pela postura do Vélez, o River se sobrepõe na qualidade fora assim, do normal. Se fosse um time que jogasse recuado, se fosse um Estudiantes, que às vezes fica com a bola no pé, um Argentino Júnior, por exemplo, que tem mais qualidade e joga esse jogo porra louca, o Argentino Júnior joga parecido com o Vélez. Ele gosta de propor jogo, mas o Argentino Júnior com putz, esqueci o nome do centroavante deles, paraguaio, que inclusive tá machucado agora. É, ele não sabe propor jogo sem ceder muito espaço. E quando ele joga com um time ruim, é ótimo, porque o time ruim às vezes nem faz não tem nem vontade de contra-atacar, e aí beleza. Mas nesse jogo aqui, primeiro que eu acho que isso é um jogo para gols, mas nesse jogo aqui eu acho que o River se sobrepõe. É um jogo que o River pode acabar cedendo um gol, mas eu acho que ele ainda vence, dentro e fora de casa. Talvez o River tenha mais dificuldade de vencer em casa. Quer dizer, criando um cenário, vamos dizer que o River perdesse hoje e tivesse que tirar em casa. O Vélez não ia jogar como ele joga em casa. O Vélez ia jogar recuado e o River quer ter que propor. E ele teria muito mais dificuldade. Então percebam,
O River fora de casa, eu acredito que ele tem muito mais chance de vencer o Vélez do que em casa, pela estrutura e pela forma que a dinâmica do jogo vai acontecer, entenderam? Em caso o River vai ter que propor jogo, vai ceder espaço pro Vélez. O Lucas Prato não é tão rápido, mas tem duas balas que esse Orelano e o outro menino, que é outro centroavante, que o Vélez joga no 4-4-2, se eu não me engano. É outro centroavante lá, esqueci o nome dele agora também. É muito rápido, muito rápido. A gente tem um Tátira e Santos, e aqui tem muito valor. Esse Santos a 2,30 muito me interessa, apesar que o Santos me deixou com o pé atrás quando ele jogou com o Católica. Ele venceu esse jogo com o Católica. Tudo bem que o Santos estava reserva aqui, né? Mas o Santos, mesmo reserva, com quem fosse, é, não podia ter jogado dessa forma fora de casa como jogou, né? O Santos com o Lacaleira teve chances para vencer o jogo, como o próprio Lacaleira. Então, assim, o Santos fora de casa na Sul-Americana, ele me deixou com o pé atrás, certo? Porém, é perceptível algumas melhoras do Santos, inclusive esses últimos jogos aqui. Mas você fica com o pé atrás. Naturalmente, a zaga do Santos não passa muita confiança. Enfim, mas o que eu acredito, e isso eu não confirmo para vocês, mas eu creio que o Santos vai titular o Marcos Leonardo, que é um moleque que joga pra caramba. Enfim, tem que ficar atento aí. Tem um colombiano do Santos que joga muito também. E o ponto é, o Tátira ele perdeu em casa, por exemplo, pro Emelec de goleada, pro Palmeiras de goleada, pro Ceará em algum dos jogos aqui, não foi? O Ceará ganhou de. Não, o Ceará ganhou de outro time na Venezuela. O problema é, o futebol da Venezuela ele está extremamente massacrado. Né? O futebol da Venezuela não tem comparação com o futebol brasileiro. Então esse Santos a 2,30, é, eu acho que o Santos vai jogar para 1,70, sabe? Mesmo que o Santos talvez não tenha aquela ideologia de ficar com a bola no pé, ele vai ter muito espaço no contra-ataque. Talvez seja até melhor que o Santos não fique com a bola no pé, porque no contra-ataque ele goleia, igual a Melec fez contra o Tátira. Foi um jogo corrido e quem iria ganhar na qualidade, obviamente, seria o Emelec. Né? Então eu vou ficar atento nesse jogo aí. Ah, o time que o Ceará goleou, se eu não me engano, também foi foi da Venezuela. Eu só não estou lembrado quem foi. Mas enfim, vamos lá, para a gente não perder tempo. E a gente saindo agora da Libertadores, voltando para MLS, rapidinho, eu precisava pesquisar aqui, que eu sabia que ele tinha ganho fora de casa. Na Sul-Americana, o Ceará ganhou do Laguaira, dentro e fora de casa. O Laguaira ganhou de 2 lá, em casa ganhou de 3. Eu sabia que estava esquecendo o time. É um time ok também. O Táchira é considerado historicamente o melhor da Venezuela, mas o Laguaira é um time ok. Bom, vamos lá. A gente tem o Seattle hoje em casa, que vai jogar com o Montreal. São os dois candidatos ao título aqui. O Seattle já como estava lá embaixo, já voltou naturalmente ali entre as cabeças, vai subir mais ainda. O Montreal está em terceiro. A única coisa que me deixa atrás com o Seattle é isso aqui. Ó. Todo jogo. O Rui Dias joga jogo sim, joga não. O João Paulo, infelizmente, que é um volante brasileiro, acho que vocês devem se lembrar do João Paulo. Infelizmente, o João Paulo, ele se machucou agora. Ele nunca tinha se machucado, é um cara extremamente constante. O Rui Dias aqui tudo bem. Jogo sim, jogo não. O Rui Dias está fora, sai aos 70, já tá velho mesmo, é o que ele pode fazer. Mas aqui o Lodeiro joga. E um ponto que eu tava vendo, e não é uma crítica ao Rui Dias, porque eu acho ele um semideus assim para MLS. Mas o Seattle com o Roldan, Morris, Rusnak, Bruin, o Roy, que é o outro volante que tá no lugar do João Paulo. No segundo tempo, entrando o Léo Chu, o Fred Monteiro. Para quem não sabe, o Fred Monteiro é o maior ídolo da história do Seattle. Fica um time mais organizado, então eu não acho que isso aqui tá ruim. O RH sim faz diferença. O João Paulo faz muita diferença, mas o Roy tá ok ali, não é ruim. O ponto é, ele tá jogando com um time muito bom que é o Montreal. Ou esse jogo vai ser um jogo para gols, ou vai ser algo a favor do Seattle. Dificilmente eu acho que o Montreal consegue se sobrepor ali contra o Seattle, apesar que, se a gente puxar o histórico aqui, ó, é bem favorável a Montreal. Mas aqui é um jogo que eu vou ficar atento, não faço nada pré-live, é muito difícil de ler o Seattle pré-live. O Seattle às vezes entra para te passar 8 gols, ele entra para ganhar de 1-0, às vezes parece que ele tá no empate, por causa dessa mudança que tem muito de equipe aí. Porém, o Seattle vindo com essa equipe, que é a do último jogo contra o Kansas que ele jogou,
Bruin, Lodeiro, Morris, Rodan, Rusnak e Roy, não tem conversa. Aqui é Seattle, eu acho que em qualquer cenário, mesmo que o Montreal a gente tenha um que outro, uma cabeça que joga muito bem ali, mas enfim, não tem comparação. Bom, no Los Angeles aqui, a gente tem, pra mim, o maior favorito ao título do playoff, em todos os cenários possíveis, talvez junto com uma ou outra equipe ali, mas para mim é o maior favorito e pelo que o Los Angeles está fazendo em casa, está tendo muita constância. Os jogadores do Los Angeles são muito bons. O Christian Arango é um monstro, entrou e fez 2 gols no último jogo. O Los Angeles tem uma race absurda em casa, é algo assim fora do comum de perder, por exemplo, vamos pegar aqui os anos todos. De 2021 para cá ele perdeu 3 jogos em casa, é uma coisa bizarra. O Dallas fora de casa é até ok, né? Consegue alguns empates, mas não se compara com Los Angeles. Aqui é algo a favor de Los Angeles. Acho que pode ter um mercado de gols, mas aqui na minha cabeça é algo a favor de Los Angeles e não tem como fugir disso, beleza? A gente tem um Portland e Houston, onde aqui, por incrível que pareça, eu acho que o Portland vence. Mas aqui deve ser uma loucura para gols. O Houston, toda vez que joga fora de casa, 2x1, 3x0, 2x1, 3x0, 2x0, 2x1, 3x1, 1x0, 2x1, 2x1. 2 jogos só não saíram 2,5. Dois. E dentre eles um saiu até 2 gols. Ó, o Houston fora de casa é muito maluco. E o Portland em casa, às vezes, não sempre, às vezes, ele traz um jogo over também de acordo com o seu adversário. Eu acho que isso aqui é um jogo para gols, com superioridade, obviamente, do Portland. Eu chutaria algo ali, um 3x1, quem sabe um 2x1, mas acho que o Portland leva esses 3 pontos. Até porque o Houston tava precisando também do resultado junto com o Portland. É isso mesmo, os dois precisam bastante do resultado. Por fim, a gente tem o San Diego Loyal. Não queria mostrar essas cotações, mas vocês já viram. Mas olhem essas cotações e olhem a estatística em si, para vocês passarem o olho. O San Diego Loyal é uma das equipes que deve ir pro playoff, é uma equipe que está se mostrando muito bem, e principalmente em casa, é muito forte. Tá pegando o Orange Country, que é um time que virou saco de pancada, só faz perder os jogos. Orange Country, fora de casa, teve algumas vitórias, mas não se compara, inclusive contra o Rio Grande, impressionante. Parece que só vence time grande. Ganhou do Tampa Bay, né? Enfim. O ponto é, eu acho que o Orange Country é um time muito limitado, é um time que, quando eu vi jogar, parecia que o time não tinha zaga. Por mais que talvez aqui nos números não mostrem tanto quanto o time é fraco. San Diego Loyal tem um ponto também. San Diego Loyal ele não tira o pé em nenhum minuto. Nenhum. Você pode ver que ele tem um 5x0 aqui, 3x0. Perdeu pro Louisville. Ele é um time tipo River e Colo-Colo. É aquela equipe que até o fim que ele vai martelar. E assim, para um time que vai para 31 pontos em terceiro ali, precisa vencer, joga em casa, vai pegar uma equipe que tá ali nas últimas. Não brigando para muita coisa. 1,80? Se essa cotação tivesse 1,50, talvez eu achasse ok, né? Enfim, turma, tentei gravar o mais rápido possível. É isso. Tamo junto, tamo junto, tamo junto.